é totalmente flexível, né? A cada semestre a gente constrói essa disciplina dentro daquilo que a psicologia está trazendo como atualidade, como demanda, como uma coisa mais que a gente está precisando discutir, que a gente quer pensar juntos. Então, eu, por exemplo, opto por montar a disciplina junto com os alunos. Então, quando chega no início do semestre, eu trago várias opções, alguns também trazem sugestões, e a gente, então, elenca ali o nosso cardápio de reflexões. E esse tema de hoje foi uma dessas construções aí, sugestão dos próprios alunos, e essa turma em especial acabou ficando pequena por conta de alguns alunos já terem feito a disciplina no semestre passado. Por isso que hoje talvez a gente tenha menos pessoas aí do que o normal. Mas, enfim, eu já quero de antemão te agradecer muitíssimo o aceite do convite, dizer que já fica aqui o convite para o próximo semestre, e no próximo semestre a turma é A e B, nós temos quase 150 alunos, que Nossa, a turma do 10º vai ser de A e B. Então, já deixa seu material aí, já fica tudo, porque já está renovado aí o convite para o próximo semestre, porque o tema é bastante importante, né? Relevante. E é isso, queria muito te agradecer e passar a palavra para você se apresentar e para a gente iniciar aqui nosso bate-papo. tá joia, Adriana. Quero agradecer o convite e já tá aceito os próximos, né? O que você me convidar, eu Bom, topo. Tenho ai, obrigada. muito carinho por você, pela instituição. Então é um prazer estar aqui essa noite com vocês, independente do número de futuros colegas, já que é o 10º período, já estão aí batendo na porta como nossos colegas. E preparei com muito carinho, assim, com muito prazer. Acho que é um tema que está aí urgente na clínica, está urgente no nosso fazer, no nosso dia a dia. É o grande desafio, acho que, da profissão, esse tema, porque as pessoas estão com essa urgência de entender, de compreender, de querer saber. Então, preparei com muito carinho as elucidações, espero fazer aí uma roda de conversa. Gostaria que as pessoas participassem, trouxe Eu várias também. proposições para a gente falar, para isso ser construído, né? Para saber ser construído com vocês. Podemos então iniciar. Tá. Posso aqui compartilhar algumas elucidações? Pode ver se você vai estar certo aí. Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Estão vendo minha tela? Estou. Ótimo. Então, peraí, deixa eu voltar. Podemos iniciar, Adriana? Podemos. Bom, quero agradecer a presença de quem chegou. Como a Adriana disse, eu sou egressa aqui da universidade, meu nome é Thaisa, atualmente eu sou neuropsicóloga, e trazer esse tema como ansiedade, né? O tema social é algo que eu vejo hoje muito na minha clínica, na minha atuação. Vou contar um pouco das minhas frentes de trabalho e como esse assunto, ele me rodeia a todo momento no meu dia a dia. Então, bem-vindos, podem participar pelo chat, fazer perguntas, fico à disposição. Então, eu sou formada há 12 anos em psicologia pela Universidade de Vassouras, meu foco iniciou na clínica, logo no primeiro ano pude migrar para psicologia organizacional e educação corporativa, então tenho esse caminho também trilhado há 12 anos dentro das empresas, na área de desenvolvimento humano. Dentro desse caminho dessa carreira empresarial, fiz gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, um MBA. Também sou especialista em trânsito há 9 anos, aplicando avaliação psicológica, fazendo educação no trânsito também, pela instituição Celso Lisboa. E de 2 anos para cá, estou migrando a minha carreira cada vez mais, amplificando a minha visão sobre avaliações psicológicas, uma especialização que eu fiz no Albert Einstein sobre neuropsicologia. Então, de 2 anos para cá, também migrei para essa nova frente, a partir de um incômodo. E esse incômodo eu quero compartilhar com vocês. Nem todo sofrimento é adoecimento. Vocês concordam? Quem está aqui presente dessa afirmação, onde a gente tem aí a ansiedade, por exemplo, né? Como uma reação, uma emoção comum a todos nós em situações diversas, mas que hoje
parece que a todo momento existe também uma forma de trazer uma visão, de buscar um diagnóstico, de buscar uma validação dessa emoção. Então, acho importante a gente refletir dois pontos. Quando a gente olhar para o sofrimento, seja do nosso paciente ou no campo de atuação, né, quem vai trabalhar aí também nas políticas públicas, no SUS, no SUAS, enfim, olhar sempre pela vertente do campo da subjetividade. E aí sempre pensar em qual contexto, de qual contexto esse paciente, essa pessoa está falando, né? O que está acontecendo neste momento? Em qual contexto essa pessoa está inserida? E de que lugar esse sujeito fala também. Então, antes da gente entender se esse sofrimento é um adoecimento, a gente entender desses lugares que essa pessoa está trazendo. E um exemplo clássico para vocês que eu posso falar, que eu participei inclusive com a Adriana, a gente pegar a pandemia, que é um evento que acometeu o mundo, e se a gente fizer o recorte dos contextos, né, mundo, Brasil, aqui o interior do estado, Rio de Janeiro, interior do estado. No projeto Eu Te Apoio, por exemplo, a gente atendeu pessoas do Brasil inteiro. E em cada contexto que esse sujeito trazia esse sofrimento para a gente identificar, a gente via que era de um recorte totalmente diferente, mesmo sendo um assunto acometido por todos, que gerava, por exemplo, ansiedade, que é o nosso tema da noite. Então é muito importante a gente não perder esse viés da subjetividade, mesmo sendo um problema social, né? Um problema também de saúde. Outro contexto também importante, que eu trabalhei em paralelo Eu Te Apoio, eu também estava na linha de frente de um hospital grande aqui da minha região, de Volta Redonda. E eu fazia Eu acho que essa turma não sabe o que é o projeto Eu Te Apoio. Eles Ah, entraram depois da pandemia. Só para eu sim, fazer um esclarecimento. Esse projeto foi muito bacana, gente, porque foi uma ideia, assim, foi meio que um insight, né, que a gente teve naquele momento crítico da pandemia, bem no auge mesmo. A pandemia foi declarada em março de 2020, né? Em abril, a gente conseguiu dar entrada nesse projeto, porque foi como todos viveram, foi aquele boom de angústias, ansiedades, depressão, enfim, né? Todo mundo explodindo e todo mundo sem acesso também aos consultórios. Então, o curso de psicologia, na ocasião, eu era coordenadora do curso, então enquanto coordenadora, e o coordenador do curso de engenharia de software da universidade, montamos um projeto onde ele, junto aos alunos, elaboraram, né, a plataforma que iria, como é que iria armazenar ou que iria direcionar o projeto, né? E a gente com a mão de obra. Então, eu acionei os nossos egressos, então, que já eram formados, né? Também isso virou uma possibilidade de estágio para os nossos alunos, porque era a única possibilidade de estágio que os alunos podiam ter naquele momento. Então, eles se revezaram tanto em atender quanto em serem supervisores dos nossos alunos. Então, alguns egressos fizeram grupos com esses alunos e se tornaram supervisores deles, e outros egressos doaram os seus tempos de atendimento para a demanda do Chile, enfim, de vários lugares, né? Portugal, que as pessoas do mundo inteiro estavam, né, vivendo as mesmas situações. E foi muito bacana, porque a gente teve um boom enorme, a plataforma explodiu, que a gente nem deu conta de atender tanta gente, e num período muito curto, né? Em maio abril já estava funcionando. E aí é disso que a Thaisa estava falando, então, nesse projeto. Pode seguir. sim, sim. Foi fantástico, assim, é uma experiência que não dá para esquecer aquele período. E aí, a contraponto disso, falando sobre o contexto que foi esse exemplo, para a gente sempre olhar o contexto que a gente está enquanto profissional, para entender esse sofrimento, né, e quando ele vira adoecimento, a contraponto eu estava também. Vocês estão me ouvindo? Parece que aqui parou. Oi?
Oi, oi, voltei? Eu Voltei? vi. Quem caiu? Tô ouvindo. Você? Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Agora eu tô, travou um pouquinho, mas agora eu tô ouvindo vocês. Ah, então voltou. Deu uma desestabilizada aqui. Sim. E aí, a contraponto disso, eu estava numa linha de frente de um hospital fazendo um outro lugar, né? Atendendo profissionais que estavam na linha de frente nesse hospital. Então, a gente oferecia suporte para os profissionais que estavam na linha de frente, ou seja, outro contexto, outro tipo de desafio, outra vulnerabilidade emocional que a gente também estava olhando. Então, sempre pensar no campo da subjetividade quando a gente olha um sofrimento, antes dele poder virar um adoecimento. Então, a ansiedade, a partir desse ponto de vista, ela vai além do consultório. Então, acho que hoje o maior desafio de nós psicólogos é expandir esse manejo de sintomas além dos consultórios. Então, eu trouxe esse exemplo da pandemia, que implica num lugar que a gente vai atrás, que a gente vai se formatar de um jeito diferente, a gente vai olhar para as demandas sociais e essas patologias que o ambiente pode trazer para nós. E para fundamentar, né, para pimentar essa conversa, eu trouxe um pouco do conceito do Bauman de modernidade líquida, que responde muito a essa ansiedade do nosso tempo, onde as relações, quando ele usa esse conceito de líquido, a gente pensa realmente na água, por exemplo, né? Algo não palpável, não concreto, que se adapta a tudo, que você coloca ela em qualquer formato, que ela ao mesmo tempo escorre pelas mãos. Então, desse conceito, onde a gente vive um tempo de incertezas e um tempo do aqui e o agora, de rápido, de praticidade, de soluções simples para problemas complexos. Então, isso traz uma insegurança que estrutura esse sintoma social também, né? Essa forma de vida dessa modernidade tão líquida, onde reflete em todas as nossas relações. Então, estão me ouvindo? Não sei se estão me ouvindo. Oi. Oi. Fui eu que caí ou foi a Thaisa Ouvindo. que caiu? Quem que caiu? Fui eu? Eu não sei, tá dando uma estabilidade como se você estivesse congelando. Então, eu não sei se estão acompanhando ou se foi eu que congelei. Mundo tá ouvindo? Continuaram ouvindo? Sim. Ótimo. Então deve ser o meu que está instável. Então, tá joia. Pode Então, eu seguir. queria deixar aqui para vocês essa pergunta, né? Como vocês estão no 10º período, como sustentar, né? Setting terapêutico, ou seja, né, esse lugar da clínica, da escuta, em um mundo que recusa permanência, que recusa aprofundamento, que quer soluções simples para problemas complexos, quer diagnóstico, quer esse lugar da resposta aqui e agora, quer isso também da entrega, né, das garantias. E muitas vezes a gente não tem essa garantia para dar para o paciente, né? Porque o processo terapêutico, ele implica nessa construção desse caminho junto com o nosso paciente. Alguém quer contribuir com essa provocação, quer colocar no chat? Como vocês pensam nisso? A Juliana tá aí. A Juliana gosta de participar bastante. Cadê a Juliana? Ah, Quer falar, Juliana? Contribuir? O que você pensa sobre isso? eu não estou ouvindo. Você está ouvindo? Eu não estou ouvindo a Juliana, não. Estou ouvindo você. É. Ela abriu o microfone e achei que ela fosse falar. Bom, Sim. mas assim, modernidade líquida, então, Thaisa também me ouviu falar demais, né? Sim. Porque, na verdade, assim, esse estudo virou, assim, nosso suporte ali de cabeceira, em função de realmente tentar entender toda essa oscilação, né? Essa mudança de valores, e como o próprio Bauman definiu muito, essa liquefação dos valores, né, que se desfizeram antes mesmo dos novos valores se consolidarem. E aí o que a gente passou a ver é essa geração
que agora já é outra até, já nem é Sim, a geração a que Bauman se referia, mas já é uma geração com isso tudo ainda mais potencializado, ainda mais acentuado, de emoções frágeis, de relacionamentos superficiais, sim, de vulnerabilidades emocionais, né? E ao mesmo tempo, assim, de intolerâncias, né? De sim, falta de resiliência. E aí, onde você está trazendo a palavra-chave aí, sofrimento, isso virou quase que algo insuportável, sim, né? Quase que algo que fuja à natureza, como se não fosse possível lidar sim. com o sofrimento. As pessoas querem a todo momento, nós falamos isso em projetos aqui anteriores, porque a gente já falou aqui sobre o corpo, então já trouxemos aqui uma nutricionista, não, uma nutróloga e uma psicóloga comportamental, que essa era hoje de aliviar, de querer alívios imediatos e instantâneos para todas as dores ou para todos os desconfortos, né? E como se a gente pudesse é, apagar esse sofrimento sem dar conta deles, né? Então a gente tem visto isso muito frequente. A busca pelo emagrecimento rápido, a busca pela solução imediata, pela resposta que eu não quero esperar, transformando quase tudo num grande transtorno de ansiedade com o qual as pessoas não sabem lidar, né? Sim. Perfeito, Adriana. E aí, complementando sua contribuição e esse bate-papo, eu trouxe algumas dimensões psicossociais hoje que a gente tem que dar um olhar para entender a ansiedade. As mudanças globais que a gente vivencia atualmente, as guerras, pandemias, instabilidades econômicas, é um pano de fundo importante quando a gente vai analisar de novo, né, o contexto, de que lugar, a precarização do trabalho. Acho que essa modernidade, a geração e tudo isso que a gente está falando dessas mudanças tem falado muito da cultura da performance, de você apresentar resultado, de você ser visto, de ser produtivo, de não lidar mais com a ociosidade, com o tempo, com o processo. Então, essa autocobrança também das entregas geram essa ansiedade frente ao trabalho. As redes sociais, eu acredito que é um tema que já outros profissionais podem ter contribuído aqui, porque eu acho que hoje ela é o grande gatilho de vários sintomas que as pessoas se identificam ou sentem, ou é provocadora também disso, a questão dos algoritmos, como ela muda, né, padrões de consumo, como ela nicha a gente para assuntos que vão colocando a gente em bolhas também sociais, de preferência, e o que gera essa comparação constante, né? E aí, falando com vocês do 10º, em relação a quem chega para a gente no consultório, quem chega para mim na neuropsicologia, é essa sensação de inadequação, de insuficiência. Inclusive, algumas pessoas vêm até subdiagnosticadas para mim com TDAH e, na verdade, está vivenciando um burnout e que é confundido quando não bem avaliado, quando não bem aprofundado. A gente tem hoje essa complicação, né, essas questões em chegar a um diagnóstico de uma forma coesa, né, que vai aí de novo entender a subjetividade, a história, os marcadores de desenvolvimento do sujeito. Então, essa questão das redes sociais tem gerado uma falta de identidade nas pessoas mesmo, como se tivesse algo de errado com elas. Então, esse sentimento de insuficiência, de não ter chegado lá, é algo muito comum no consultório e na neuropsicologia também, essa angústia, né? Essa angústia, esse sofrimento que de forma persistente, sim, pode virar ansiedade. Bom, um outro ponto importante é a inteligência artificial, que eu acho que o grande desafio da instituição de ensino, por exemplo, eu não me imagino, sinceramente, fazer faculdade de psicologia com IA, porque deve estar, assim, algo, né, Não, a gente complexo. vai. Primeiro, assim, eu estou aprendendo também, né, a mexer com isso, assim. Mas hoje é fato, Thaisa, que não dá para a gente Não, simplesmente chegar e falar, não pode, está proibido. Primeiro, porque a gente não tem o controle sobre isso. E segundo, que é fato que para hoje, né, é uma sim, ferramenta de conhecimento também. Então, desde que a gente consiga se reposicionar e entender qual é o nosso lugar nisso. Então, por exemplo, essa turma mesmo, eu vivi com eles essa experiência na nossa P1.
a gente já fez a P1 e eu levei casos para eles em que nós discutimos aqui, então, casos relacionados aos temas aqui abordados e pedi que eles montassem um projeto a ser apresentado para cada um daqueles casos ali. E dei os prompts que eles poderiam utilizar para o apoio da ferramenta, né, da inteligência artificial. E é isso, assim, eu acho que a gente tem que mudar a nossa maneira de ensinar. Esse aluno de hoje, ele não tem mais o perfil do aluno da sua época. Sim. Ficar 3 horas e meia dentro de uma sala de aula hoje é praticamente impossível. Então, é preciso que a gente traga, né, outras propostas, né, outras metodologias. Perfeito, perfeito. Mas o quanto isso, né, essa mudança, onde a gente tem que aprender a se relacionar melhor, né, com o avanço tecnológico, também nos causa incômodos, né? E como a gente, bem, você falou, como a gente pode criar um possível de se relacionar, de trabalhar e de colocar isso no nosso dia a dia, na nossa profissão, na nossa carreira. E esse alerta, mas acho que assim, acho que tem um grande alerta para a gente que é psicólogo em relação a isso, o quanto de dados pessoais, dados sensíveis. Então, eu acho que hoje é fundamental quem vai trabalhar com a parte tecnológica, né, que aí otimizar o seu consultório, as suas informações, seus estudos, principalmente estudos de caso para supervisão, enfim, o quanto a gente tem que estudar, né, as leis digitais. Existem leis de dados sensíveis para a gente também conseguir informar melhor o nosso paciente sobre isso. Então, eu acho que é algo que também vem mudando a forma como a gente lida com a ética na psicologia também. Então, eu acho que a ética na psicologia, a tecnologia, eu acho que é um papo muito novo, é algo muito novo para a nossa profissão, nesse sentido de dados sensíveis, por exemplo. E eu falo isso de um lugar, gente, onde eu participo de outros estudos, né, em outras instituições e grupos de estudo, de pegar a IA para ajudar a gente, inclusive, a fazer estudo de caso, mas como isso é sensível, então como a gente tem que ter cuidado em qual método a gente usa, o que a gente vai perguntar, qual o prompt correto, o que a gente não expõe um dado sensível, então isso é muito importante. E ao mesmo tempo, quem chega para a gente hoje, nessa geração que a Adriana falou, que além da modernidade líquida, é algo que hoje me causa uma atenção, são pessoas que já vêm com o diagnóstico pronto, né? Pessoas que já conversaram com a IA, já pesquisaram, já se informaram e vêm com um papel desafiador mesmo para trazer para você. Inclusive, a gente tem casos aí que foi para a mídia há pouco tempo, eu não sei se vocês viram, de um paciente que suspeitou que a profissional estava usando IA na hora do atendimento, ou seja, o psicólogo estava pegando o relato dele ao vivo ali, jogando na IA, e a resposta que a psicóloga fornecia era de IA. E como que esse paciente descobriu? Olha só que perigo. Porque ela era da área da tecnologia. Então, ela começou a ver que existia um padrão nas respostas. Então, como isso é um assunto, acho que hoje ético do nosso, né, do nosso código ético e de como a gente usa isso de fato enquanto profissional, né? Acho que é uma forma também de ajuda, mas também de atenção no nosso fazer profissional. Vem me preocupado muito, inclusive, né? Esse uso da IA por nós e também pelos pacientes, né? Acho que tem aí um contraponto que a gente tem que medir, que eu acho que gera ansiedade para a nossa categoria, inclusive. Né? Certamente. Nossa, a gente teve um tema aqui também que a gente abordou. A gente trouxe até uma ex-conselheira do nosso Conselho Regional de Psicologia para falar sobre isso, sobre a utilização das IAs no campo da psicologia, né? E realmente tá assustador, assim. Cada hora a gente fica sabendo de alguma coisa. Sim, eu trabalho com neuropsicologia, né? Então, assim, às vezes chega a pessoa, né, pessoas para mim, para uma reavaliação, na verdade, que o médico pede, ou que a pessoa me procurou, enfim. E que quando eu pego o laudo anterior que a pessoa tem, é um laudo claramente de A. Então, assim, é complicado. Tá complicado também essa parte ética, e eu acho que, assim, a gente sempre tem que lembrar de novo, né, do campo da subjetividade no sentido de olhar o sujeito como único, assim, se a gente perde a escuta clínica, não adianta nenhuma ferramenta tecnológica, sabe, Adriana?
Eu acho que hoje essa é a base da nossa profissão. Eu fui fazer neuropsicologia por incômodo, né? Como eu disse para você, eu também estudo muito, então, por incômodo muito grande na clínica, de entender o que estava acontecendo nesse campo diagnóstico enlouquecido que está, de todo mundo ter um rótulo, tem alguma coisa, e chegar pessoas, né, por informação ou por um mau diagnóstico. Então, assim, a base da neuropsicologia, por exemplo, não são os testes. É a anamnese, é a entrevista, é a escuta, é você entender a história desse sujeito. Para aí sim você correlacionar resultados e chegar em algum objetivo. Então a gente não pode perder, por mais que exista IA para facilitar, o nosso olhar para a escuta clínica. Né? A escuta clínica, o raciocínio clínico, ele é soberano, vocês podem ter certeza, a qualquer inteligência artificial. E a gente tem que se firmar nisso enquanto profissional. Eu pelo menos, tenho me firmado nisso para usar IA como um apoio, sabe? Como algo que vai facilitar em algum lugar, né? Mas o raciocínio clínico, a escuta clínica, para mim, ela vem soberana, para a gente conseguir ajudar, de fato, né, a pessoa que está em sofrimento. E aí, dentro disso, a cultura da performance, que a gente já bem falou, em relação que corresponde aí à precarização do trabalho, a questão da rede social, se eu não sou vista, eu não sou lembrada, eu tenho que usar dessa vitrine. A nossa profissão também se readaptou a isso, né? A gente tem aí mais presença em rede social depois da pandemia, as pessoas se conscientizaram melhor, mas sempre eu acho que essa cultura da performance, da entrega, do resultado, do indicador, a gente ter esse cuidado por essa pressão, né, de se adaptar a isso, a ter que mostrar algo, entregar algo, quanto isso pode ser um fator, né, psicossocial de gerar ansiedade. E as consequências, eu trouxe coisas quentinhas que estão acontecendo no mercado, que tem mudado o olhar do mercado para a saúde mental como consequência desse sofrimento, desse adoecimento e de questões de ansiedade. Então, a gente teve, do ano passado para cá, a fibromialgia, por exemplo, que tem fatores associados à ansiedade. Então, por exemplo, um tipo de diagnóstico de sofrimento crônico, mas que é associado pode ter associações a outros diagnósticos. Então, você pode pegar alguém com fibromialgia, que tenha transtorno depressivo, que tenha transtorno de ansiedade. Então, pode ter um quadro associado, e ela virou hoje um motivo para aposentadoria, por exemplo. Né? Você hoje pode aposentar por essa questão, foi aprovado. Acidente de trabalho por risco ocupacional relacionado à saúde mental. Então, a gente também tem aí hoje o reconhecimento que saúde mental vira CAT, vira acidente de trabalho. Principalmente, entrou em vigor terça-feira, agora, dia 26, a NR01, que aí contempla o risco psicossocial no ambiente laboral. E aí vem uma provocação para vocês, né? Lá na NR01 é um grande avanço uma lei contemplar um risco psicossocial no ambiente de trabalho, né? Isso valoriza a saúde mental, valoriza a nossa categoria. Porém, na lei, não só psicólogo pode fazer essa avaliação de risco psicossocial no ambiente de trabalho. E aí eu pergunto para vocês, né, qual outro profissional seria o melhor know-how técnico para fazer isso? Lá na lei tá, profissional que tenha conhecimento técnico. E eu me questiono, né, quem seria melhor que nós para ocupar esses espaços? Então, acho que tem uma questão aí nossa de categoria de estar ocupando esses lugares, né, para outras profissões não pegar esse lugar de nós, já que não ficou tão clara na lei. E aí, para quem ainda não está sabendo, acompanhando, a NR01 não é para o psicólogo ou para o profissional avaliar o indivíduo nas empresas. Então, ninguém vai sair aplicando avaliação psicológica dentro de empresa, tá, gente? Essa NR01 é para você avaliar o ambiente. O que no ambiente gera risco. São 13 fatores de riscos que estão descritos lá na lei. E aí você cria a sua avaliação baseada nos 13 fatores que já estão na lei, já prontos para a gente poder trabalhar. Então, quem tem desejo de trabalhar, né, dentro de empresa, eu acho que é uma grande porta de entrada agora, vocês que estão saindo da faculdade, já que a partir de terça virou uma obrigatoriedade, em qualquer empresa de qualquer tamanho. O primeiro tema que eles trabalharam aqui esse semestre foi esse. Nós tivemos uma dupla, né, que são sócias e que trabalham com essa NR1, e uma psicóloga e uma advogada. E aí elas trouxeram para eles aqui o passo a passo, como implantar, né, o que é o trabalho dentro desse cenário,
Foi muito bacana. Então, ó, mais uma informação que o 10º vai sair daqui antenado. E é isso, gente. A gente falou disso, se eu não me engano, foi em março. E agora já estamos aí com a lei vigente, porque ela entrava em vigência dia 26, não foi isso? 26 de maio, terça-feira. Entrou dia 26 É, de maio. Já tem que transmitir para o governo, né, no E-Social, que é o sistema. isso Então, aí. as empresas estão correndo aí para se adaptar. E a partir de agora já podem ser multadas, né? Ser Sim, sancionadas. sim, sancionadas. Se não transmitir, é dentro do sistema que é o E-Social, já está passível aí de multas e de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. Está em vigor. Não vai prorrogar, não prorrogou mais, né? E aí os dados que, como vocês já viram, então, esse assunto mais profundamente, eu só trouxe aqui um recorte, tá, gente? Tudo Uhum. tem um porquê, né, de valorizar essa questão da saúde mental. Isso não veio de um lugar, veio de estudos, obviamente, né? Que a gente está batendo recorde e de afastamento em transtorno mental. Eu atendo, por exemplo, condutores no Detran e motoristas profissionais hoje no INSS é a segunda maior causa de afastamento. A primeira é a coluna, problemas ortopédicos, e o segundo agora é burnout, que é o esgotamento emocional dos motoristas. Então, isso virou um problema também, né, econômico, um problema que tem investimento dos órgãos públicos. Então, por isso também se criou-se essa lei devido a tantos números aí, né, que são informações do Ministério da Previdência Social, onde a gente bateu recorde por afastamento, impacto financeiro, e a questão das medidas mais rígidas, que é a implantação da NR01. Outra consequência, né, e aí pegando um pouco de novo do Bauman, a gente vai falar sobre a fragilidade dos vínculos e das relações, que também geram essa ansiedade. E aí quando eu falo de relacionamento e vínculo, não só amoroso, né, mas vínculo na família, pelo uso das tecnologias, a gente está aí com grande debate na nossa profissão sobre o uso do celular, das telas, desse crescimento, o que isso impactou no pós-pandemia, né, esse nosso isolamento social também, o tanto que a gente ficou em tela, o tanto que a gente ficou trabalhando no ambiente digital. Então, tudo isso a gente está colhendo consequências da dificuldade de se fazer vínculos, né, devido a isso. De novo, pegando um recorte da minha atuação, no trânsito, por exemplo, para vocês terem uma ideia, hoje eu pego situações de condutores que têm dificuldade de dividir o mesmo espaço, né, no trânsito, ficar em filas, locais cheios. Tudo isso veio também de uma consequência que a gente colhe da pandemia. Então, quanto essa relação de fazer vínculo, né, de fazer esse contato com o outro tem ficado cada vez mais fragilizado. E aí eu também tenho o exemplo dos aplicativos de relacionamento, das redes sociais, que também tem virado essa liquidez e que gera ansiedade. Eu vi esses dias um grupo de adolescentes na rede social TikTok falando sobre como hoje se relaciona, meninas de 15 anos, né? Então, não existe o contato físico e pessoal. Primeiro, começa na rede social e não tem a ver com aplicativo de relacionamento, começa ali no Instagram, em contas, geralmente, que os adultos não sabem que existem. Então, elas começam ali por emojis, ou seja, existe uma codificação também para se relacionar, não é mais com a escrita. Quem viu aqui a série Adolescência, né, acho que também trata muito sobre isso, dessa distância que existe hoje dos adultos e dos adolescentes e da questão da infância, de entender esses códigos digitais que hoje os jovens se comunicam de alguma forma, então por códigos, por emojis, enfim, né, por figuras, que a gente não está acompanhando, né? Existe uma distância aí para entender essa fragilidade dessas relações. Então, e para depois se relacionar, ou seja, para ter um encontro físico, primeiro é como se fosse um cardápio, tem muitos checklists a cumprir, né? E aí na clínica, como que isso aparece, né? Se relacionado a muito trabalho. Eu não saio da minha casa se não valer a pena, né? A pessoa não cumpriu esse requisito, né? Eu prefiro ficar mais no meu computador, eu prefiro ver uma série, eu prefiro ficar no meu conforto. Então, também ao mesmo tempo que a gente tem essa liberdade de se relacionar que a tecnologia traz, ela também fragiliza e gera um isolamento, né? Por essa fragilidade que é se relacionar, por ser tão raso. Então, isso é um problemão, né? É verdade, assim, Thaís, é impressionante. A gente vê a garotada hoje, né?
não é tanto tempo assim, mas na minha época, assim, a gente priorizava, né, o estar junto, o Sim. olhar nos olhos, o estar ali trocando, conversando. E hoje a gente vê essa ausência, né, dessa troca, né? Eles esperam chegar em casa, para quando eles chegam em casa, eles correm para os celulares e conversam a tarde inteira naquele celular, o que eles não conversaram na hora do intervalo ou na hora, né, da saída da escola. Então é uma coisa muito, né, mediada, né? Todas as relações hoje muito mediadas por ferramentas, seja o celular, seja uma rede social, enfim, mas com muita dificuldade das pessoas se encararem, né? Muito, muito. E o quanto isso gera ansiedade, que é o nosso tema, essa Aham, ansiedade social, esse uhum, isolamento, né? De ficar realmente eu já atendi alguns adolescentes com taquicardia mesmo, de ter que sair, uhum, de ter que enfrentar, né? Eu pego ali primeira habilitação, por exemplo, no trânsito, a pessoa não consegue falar às vezes comigo na entrevista que eu faço antes, né, de aplicar o teste. Então, realmente há uma ansiedade, há sintomas aí dessa falta de vínculo, de construir relação mesmo, no presencial, de sair de casa, de sair da tecnologia. Essa relação com a tecnologia, ela tem criado problemas a longo prazo que a gente ainda vai colher muitas questões, né? A gente acha que está só no início dessa geração que veio crescida com celular, como você disse, não faz tanto tempo assim, né? É coisa de 10 anos para cá, por exemplo. Então, tem sido algo desafiador, né? Tanto na clínica, no trânsito, que eu pego os jovens chegando para tirar carteira, até uma situação para vocês entenderem assim, né? Até uma questão de infantilização mesmo desse jovem, que não constrói relação, não tem autonomia, enfim. Do jovem querer que eu converse com os pais que estão na sala de espera. E eu tenho que fazer esse jovem entender que ele tem 18 anos, se ele tem 18 anos para tirar carteira, eu não tenho que conversar com os pais dele, né? Ele está ali para uma responsabilidade, enfim, aí eu tento explicar isso, trazer uma autonomia, uma autoestima, uma autoconfiança, mas assim, muito problemático mesmo, assim, de não saber responder algumas perguntas sobre a própria história de vida. Ah, não, minha mãe pode responder para você. Ah, eu não sei o remédio que eu tomo, posso chamá-la aqui? Então, uma dependência também, né? Uma falta de autonomia, Na muito própria problemática. graduação, a gente tem vivido isso. É, Bom, e mais uma vez, a minha experiência, quando eu estudei, eu acho que a minha mãe não conheceu nem a minha universidade, né? Exatamente. Que dirá a coordenadora de curso, que eu acho que nem eu conheci, porque não era fácil a gente acessar. E aqui, hoje em dia, né, eu falo pelos cursos de um modo geral, porque eu tenho acesso a todos os cursos, a quantidade de pais se reportando aos coordenadores para saber quadro de horário, para saber qual é a sala que o filho deve procurar para estudar. Eu já fui questionada até sobre se eu poderia passar para o pai ou para a mãe a lista de material que deveria ser comprada. E aí Na eu falei, faculdade. oi, eu falei, oi, será que tem uma nostalgia, tem um pai ou uma mãe aí querendo, né, relembrar os velhos tempos? Né? A gente vai com muito cuidado, mas tentando dar a dica de que, olha, eu acho que agora ele pode dar conta disso, né, sozinho, acho que ela pode me perguntar o que tiver de dúvida, mas enfim, uma ansiedade que não é só nem do filho, é dos pais, né, dessa geração também, né? Sim, sim. Bom, e aí, como último ponto aqui em relação a isso, a gente acho que já falou, decorreu bem, então essa cultura do imediatismo, do aqui e do agora, essa questão da vitrine da felicidade, né? Eu tenho que aparecer, eu tenho que performar para ser validado, essa comparação, quantos tem gerado essa ansiedade nessa vitrine, que a felicidade virou um produto, né? Ser feliz é um estilo de vida que a rede social hoje a sociedade faz a gente comprar. E lembrando que felicidade é momento, felicidade é construção, felicidade é emoção, que a nossa vida não é linha reta, a nossa vida é assim, né, de todos. Isso é estar vivo, isso é ser humano, isso é construção de caminho, o caminho é um processo, mas como firmar isso nessa geração onde se vende que felicidade é algo contínuo, né? Algo que está ali pronto e que ela é adquirida por coisas e não por quem você é.
Isso gera um vazio existencial, uma falta de identificação muito grande que vem para o consultório, né? E que eu também vejo na neuropsicologia, e que eu também vejo no trânsito. Então, assim, é algo que está acometendo as pessoas, tem gerado um adoecimento muito grande, e eu acho que é um fator, assim, eminente, urgente, dessa performance de ser feliz e ter um recorte de vida perfeita, né? E a A gente sabe Juliana está comentando aqui, ó, no chat, ainda acho que do nosso assunto anterior, que ela está terminando a faculdade e que às vezes a mãe dela ainda erra perguntando para ela ou falando sobre o colégio. É assim mesmo. exatamente, Juliana, exatamente, né? É. E aí agora a outra Juliana comentou aqui sobre o que você está falando, né? Que é o perfeito e inalcançável. Exatamente, exatamente. E aí, desse perfeito que a Juliana comentou, inalcançável, Juliana, eu tenho muitos pacientes que ficam me perguntando assim, quando eu vou chegar lá? Né? Esse lugar inalcançável, que a gente nunca reconhece que chegou, né? Essa falta nós somos hoje uma sociedade, não só a geração mais jovem, mas é uma geração, toda a sociedade, marcada por uma falta, um vazio muito grande, que parece que nada supre, nada é bom, nada está satisfeito, né? Que eu acho que essa questão do ambiente fica estimulando a gente, como se existisse uma linha de chegada que é muito distante da onde a gente está hoje, e a gente não reconhecesse o processo. Por isso que muitas pessoas iniciam o processo de psicoterapia e não sustentam o incômodo que é fazer psicoterapia, por exemplo. Que não é igual você compra um curso, que se não funcionar em 7 dias eu te devolvo o dinheiro, nessa garantia, né? A gente não tem essa garantia para o nosso paciente, porque psicoterapia é construção. Então, o quanto hoje é difícil também sustentar um processo, por exemplo, de psicoterapia, de você estar ali suportando os seus incômodos, suportando assuntos que você não quer falar, suportando o processo. Viver o processo está difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, eu quero chegar lá, e esse lá é algo que angustia muitas pessoas, né? Esse lugar inalcançável, né? Que ninguém vai atingir, porque na verdade nem existe essa linha de chegada. Exatamente. Essa é Mas a verdade. cria-se uma, né, uma utopia para tudo, é o relacionamento perfeito, e as pessoas vão pegando, a sensação que eu tenho, que eu também ouço em consultório, é que as pessoas vão pegando assim, um recorte de cada um. Então, Sim, eles pegam aquela pessoa que eles admiram porque acham que aquela pessoa tem o relacionamento perfeito, aí pegam o outro que tem a profissão perfeita, aí o outro que tem a família perfeita, e aí ele acha que pronto, agora eu tenho a fórmula de como vai ser para a minha vida ser perfeito, sim, ser perfeita, né? E como se isso fosse possível, a gente montar, né, esse... E, na verdade, assim, nem o outro é perfeito, e nem é possível olhar só de uma maneira recortada para tudo isso, né? Mas as redes favorecem essa vitrine, elas causam essa falsa sensação de que é possível, né? Hoje tem, como é que se chama? Hoje tem não é manual, não é bem um manual, mas hoje tem ensinamentos para tudo. É para toda tudo. hora um influencer te dizendo o que que você precisa fazer. Olha, dá bom dia e bota foto tal. Olha, faz não sei o que e sorria meio de lado. Então, do mesmo jeito, as pessoas estão em busca de, olha, o que que eu preciso fazer para ter o casamento perfeito? O que que eu preciso fazer para ter filhos perfeitos? E as pessoas estão em busca disso, né? De soluções mágicas. Sim, desse lugar, né? Prometido, que É. na verdade ele é uma incerteza. E aí, falando um pouco sobre o que a Adriana me provocou, do medo difuso, né? Que era um assunto junto com a cidade social. É isso que eu vejo muito chegando para nós, né? Diferente desse medo concreto, onde a gente tem aí uma questão até de sobrevivência, onde eu tenho ali um medo, né, concreto, por exemplo, me deparei com um animal que eu tenho medo, né, me deparei com um animal, uma cobra, e aí o nosso instinto, né, de luta ou de fuga, que seria uma ansiedade, um estado de alerta que o nosso corpo fica, e eu conseguir tomar uma reação, seja ela qual for, o medo difuso é esse medo onipresente, né? Esse constante perigo iminente que a gente não consegue explicar, não dá palavra, não nomear.
E aí, gente, eu acho que esse para mim é a grande pergunta, é a grande questão hoje de quem chega para nós na nossa profissão, né? Eu sei que tem alguma coisa que acontece comigo, mas eu não sei dizer o que que é. Eu já também escutei. Eu sei que tem uma coisa de errada comigo, só não sei o que que é. Tem uma angústia, não consigo explicar, né? Todo mundo consegue, menos eu. Então, é algo que vai ali sendo fomentado, né? Esse medo difuso, onde não tem palavra, não tem explicação, mas a pessoa sente a angústia. E aí eu deixo essa provocação para vocês, né? Que é algo do nosso fazer. Como tratar o que não se pode nomear? O que vocês acham aí, as Julianas que gostam de participar? Falam aí para mim no chat antes de eu prosseguir. Se quiserem, podem já falar diretamente aqui, Isso. não precisa ser no chat, não. Repete a pergunta, Thaisa. Como tratar o que não se pode nomear, né? Que é esse medo Ah, tá. difuso, é esse medo que eu não consigo explicar. Eu sei que eu tenho uma angústia, um incômodo, mas não consigo dar nome, dar palavra, né? Dar sentido. E aí, gente? O pessoal tá muito calado hoje, Tá. mais do que o normal, nossa. Já falei com eles aqui, gente, vamos participar, é aula. Então vamos lá, né? A gente vai prosseguindo, vocês podem contribuir. Acho que eu volto de novo no que eu deixei desde o primeiro slide, nessa provocação de vocês lembrarem a base, né, do que é ser psicólogo, que é a escuta, né? Você vai ajudar o seu paciente, esse sujeito, a ir nomeando, a ir buscando sentido, a dar palavra, a ressignificar esse medo, de alguma forma, né? Porque, na verdade, quando a gente olha para o adoecimento, para o sofrimento, a gente vai buscar dar sentido a isso, né? Muitas vezes a gente não vai eliminar sofrimento, como muitas outras coisas, como a gente disse até agora, prometem. A gente vai olhar o que que é, né? A história, desde quando acompanha, o que faz sentido, como foi construído, e muitas vezes nosso paciente vai aprender a se relacionar com esse medo. Não necessariamente eliminá-lo, porque muitas vezes o sintoma é a única coisa que ele sabe fazer. Então, o sintoma muitas vezes é a forma que ele se constrói e se coloca no mundo, né? Então, a gente vai primeiro aprender a lidar com isso. Então, acho que voltar nesse lugar da gente fazer a nossa escuta e ser esse processo junto com o paciente para ajudá-lo a dar palavra e significado, né? Bom, e aí vem a ansiedade generalizada, né, pegando essas angústias, e aí eu não procurei focar a minha apresentação só nessa parte de diagnóstico, né, de explicar o TAG em si, mas trouxe aqui um recorte, né, de quando isso, sim, de forma persistente, pode virar um diagnóstico. E, gente, o TAG, eu trabalhando com neuropsicologia agora, geralmente, né, não só o TAG, mas existem muitos diagnósticos, muitas formas que se associam. Então, hoje as pessoas, o adoecimento, ele está tão latente que muitas vezes desenvolve outras questões. Então, além do TAG, ter outras doenças associadas junto ao TAG. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Psicólogo pode fazer diagnóstico, né? Tem resolução do Conselho Federal de Psicologia. Temos que ter muita ética, muito cuidado, né? Quem tem interesse em entender, compreender ali, só buscar lá no Conselho Federal, tem toda a normativa explicando, então a gente é autorizado a fazer isso, mas fazer com responsabilidade, né? Ter essa visão sistêmica, acho que é muito importante. Então o TAG, ele entra ali, né, como algo bem higienista aqui do DSM-5, né, como a disfunção biológica individual, por ansiedade e preocupação excessiva em relação a diversas atividades, presentes na maioria dos dias por maior de 6 meses, né, e tem alguns critérios que o DSM-5, que também pode ser pelo CID, né, no Brasil também se usa o CID, o Cadastro Internacional de Doenças, e o DSM. O DSM é o diagnóstico, né, de transtornos mentais, aí que vem de uma padronização americana para nós. Então, tem esses critérios também que se enquadram. E aí, quando a gente olha, trazendo para vocês um pouco da visão da neuropsicologia, se eu olhar para esses critérios pela descrição, acho que todo mundo aqui tem TAG, né? Se a gente só olhar para a descrição a seco do que o DSM nos traz. Por isso que é tão importante entender a história, o contexto, esse lugar, tudo isso que eu venho construindo com vocês aqui junto, né, para a gente sempre olhar esse todo, por isso que eu acho que esse tema é essencial, porque a gente tem que construir.
né? Era isso que eu ia te falar, Thaisa, que assim, as pessoas hoje com esse pensamento, a forma de pensar reducionista, as Sim, pessoas acostumadas a procurar manuais passo a passo, siga passo um, passo dois, elas também estão olhando para as descrições e para os diagnósticos da mesma forma. Então, elas olham essas descrições aqui e vão ticando, como se fosse um checklist. Ah, isso eu tenho. Ah, isso eu tenho. E se for assim, a gente vai pegar o DSM inteiro, e a gente vai ter tudo. Porque, na pois é. verdade, é isso mesmo, mas é como você falou, é a importância, e é exatamente o que nos difere do Google, porque no Google você vai chegar lá, vai jogar esse conjuntinho aí de sintomas, e ele vai te dar o nome de um determinado transtorno. Agora, o Sim, que nos difere enquanto profissionais e profissionais capacitados, né, tecnicamente, eticamente, a diferença é que nós levamos em conta o contexto. Nós sim, levamos em conta a persistência desses sintomas, né, o tempo em que eles se manifestam, os fatos correlacionados a essa manifestação. Né? Uma coisa é a pessoa, vou dar um exemplo chulo aqui, uma coisa é a pessoa acordar chorando todos os dias, não conseguir, né, ter motivação para coisa alguma, não ter projetos. Outra coisa é a pessoa que acorda chorando todos os dias e também não tem projetos, aparentemente nesse momento, porque acabou de perder o pai, ou a mãe, ou o filho, ou o marido, e aí sei lá quanto tempo ela vai precisar para vivenciar o luto dela e vai chorar mesmo todos os dias. sim. Então, agora, os dois têm sintomas em comum, que é o chorar todos os dias. Mas a forma como a gente vai entender esse choro, essa manifestação, ela tem que ser contextualizada, né? Houve algum fato? Aconteceu alguma coisa recentemente? Como é que você está com a tua vida? Enfim, é aquilo que o Google não faz, que a IA não vai fazer. Mas a gente tem olhado para os diagnósticos dessa forma, né? Só procurando um tique no checklist. Perfeito, Adriana. E algo que eu dou muita importância também, complementando a sua fala, que eu acho que é a visão hoje que o psicólogo pode reforçar, são os marcadores de desenvolvimento, né? Que é a história da pessoa, né? Se a gente fosse falar aqui em algumas outras palavras, é a história desse sujeito, né? Desde quando? Será que isso apareceu lá atrás? Né? Será que isso vem desde a infância? Então, assim, investigar, né? Você trabalhar aí realmente como alguém que se interessa por essa história e quer entender essa história. Acho que essa é a grande diferença que eu acredito da nossa profissão, sabe? Esse interesse que a gente tem pelo sujeito, que faz toda a diferença quando você vai fazer algo tão sério que é um diagnóstico, por exemplo. Você vai construir um diagnóstico para o seu paciente. A gente tem que ter muita responsabilidade, que hoje está tão, né? Vamos colocar assim uma palavra simples, no hype, igual todo mundo fala, está tão na moda se diagnosticar. E acredito que a neuropsicologia é uma especialização que está nessa vertente, né, atendendo essa sede das pessoas, e que a gente tem que ter muito cuidado, ser muito criterioso. Eu sempre converso assim com minhas colegas em supervisão, quando eu realizo de neuropsicologia, que entregar um diagnóstico para alguém é muito complexo. Essa pessoa geralmente ela não vai ficar feliz de receber um diagnóstico. Elas querem um diagnóstico, mas quando você entrega, isso é muito impactante, né? Então, a forma de ser construído isso tem que ser levado com muita ética, com muito cuidado, com muito respeito, né? Porque receber um diagnóstico é algo que você muda ali a rota, muitas vezes, desse sujeito, de como ele vai olhar para si, como ele vai olhar para as relações, como ele vai olhar para a carreira, como ele vai construir a partir daquilo ali que você entregou para esse sujeito, né? Então a gente tem que ter esse trabalho muito minucioso, muito costurado, interdisciplinar, que eu acho que é algo que o psicólogo tem que se aventurar, né? Trabalhar de forma interdisciplinar, sair das nossas ilhas de conforto, expandir essa nossa visão para que a gente costure isso de uma forma bem ética e bem segura, né? Entregar na mão da pessoa. Bom, caminhando um pouco mais, aqui são dados também, que eu trouxe só para elucidar, né? Hoje a gente é o país com o maior número de taxa de ansiedade no mundo, acho que já é um número conhecido, já é uma informação conhecida, né? 320 milhões têm depressão no mundo, 18,4% desse índice de depressão aumentou nos últimos 10 anos,
E aí, se a gente for parar nos últimos 10 anos que eu e a Adriana a gente conversou, tem a ver com a tecnologia, com o avanço, com essas relações, com tudo isso que a gente falou, né? E o quanto isso é custoso também, né? O quanto as pessoas aí, a indústria farmacêutica, enfim, o quanto isso é custoso para a nossa economia, né? O impacto econômico que a gente vivencia. Numa sociedade, né, como eu disse também, que é difícil lidar com a questão dos avanços, né? Você se colocar de uma forma. Deixa eu falar isso que eu acho que é interessante, antes de eu terminar aqui esse último slide. A questão da ansiedade, quando ela aparece também, pegando um ponto de vista mais simples, de exemplos de consultório, eu tenho muitos pacientes que falam assim: poxa, eu já fiquei sem fazer nada. Aí eu falei, mas o que é fazer nada, né? Eu não produzi. Eu me senti uma pessoa assim, não produtiva. Isso me gerou incômodo, eu comecei a achar que tinha alguma coisa de errada, que eu não estava entregando nada, eu não soube o que fazer com o tempo, então eu fui fazer alguma coisa em casa, eu saí na rua, sempre ligado a ações, né? Esse lugar do não fazer nada gera culpa hoje nas pessoas, né? Porque a gente tem que entregar alguma coisa a todo momento. Então, se eu estou na minha casa tranquila, eu tenho que estudar, ou senão eu tenho que produzir, ou senão eu tenho que. Então, hoje também tem essa questão da gente não se colocar em repouso, no ócio, no não fazer nada mesmo, desse desligamento, né? Acho que fazer atividades, por exemplo, coletivas, que é um exemplo hoje que eu vejo que faz sentido para algumas pessoas, ajuda muito, né? Nessa ideia de você compartilhar e se não fazer nada, às vezes, né? Você fortalecer as suas redes de apoio, fortalecer as redes de apoio do seu paciente também, porque as pessoas estão se isolando cada vez mais. Até para hoje você pediu um número que você possa ligar se caso acontecer. É difícil, às vezes, a pessoa não tem uma referência. Nem que ela quer contar que ela faz terapia ou que está fazendo uma avaliação, enfim. Então, esse isolamento social, eu acho que tem sido também um grande fator aí de ansiedade. Então, a ansiedade, nesse ponto de vista que a gente construiu aqui juntos, para mim, ela surge como uma fronteira da nossa subjetividade, como uma resposta ao nosso mal-estar. Então, talvez essa ansiedade é um sintoma que grita esse mal-estar da nossa sociedade. Ela vem como sintoma, sim, ela vem como adoecimento, mas talvez seja a única forma da gente dar atenção e escutar, né, esse sujeito. É a forma que ele se manifesta também, devido a tudo isso que a gente conversou. E aí, para a gente também não ficar falando só da dor, né, vamos falar de possibilidades. A possibilidade clínica. Só um minutinho, Thaís. A Juliana colocou aqui que ela também se sente assim, que toda vez que ela não está ativa, que ela fica com a sensação de que está à toa, com a consciência pesada, e quando, na verdade, às vezes ela está só cansada, né? Exausta. E é Sim, por isso também que o burnout cada vez mais cresce, porque as pessoas não lidam bem com os próprios limites, né? sim. Com a sensação realmente de improdutividade, de incompetência, e as pessoas vão acelerando cada vez mais e querendo cada vez mais. Como é que eu tenho energia? Hoje a gente vê a era como é que chama? Pré-treino. Então Sim. são aquelas, né? São aquelas coisinhas, sei lá, o que é que a pessoa toma para Sim. aguentar carregar mais peso na academia, para aguentar fazer mais atividades. Então, assim, quer dizer, as pessoas mexem, né, alteram seus funcionamentos para fazer mais. E isso é o reflexo do que a Thais acabou de colocar, que é essa necessidade de se sentir útil como sinônimo de violar, muitas vezes, as suas próprias necessidades, que às vezes é descansar. Eu já atendi no consultório várias vezes, a mãe, em geral, a gente vê muito isso no discurso da mãe, né? Não, eu não posso simplesmente ficar deitada vendo TV. Meu horário livre de trabalho, eu tenho que estar então com os meus filhos. E se eu não estou com os filhos, eu estou no trabalho. E aí ela nunca se vê no direito, né, e usufruir do dia de sentar, sei lá, e ver sessão da tarde na televisão. Porque a culpa não deixa que isso aconteça, né? Perfeito, perfeito, Juliana. Adriana, Thaisa, Oi, quando eu estava pesquisando, né, eu estava até lendo aqui o que eu escrevi para para estar mandar para a batendo com algumas disciplina. coisas que a Thaisa está falando.
Uma coisa que eu percebi também que a gente acaba, nós mulheres, homens também, que a gente acaba sendo ensinado, né, a estar o tempo todo produzindo, correndo, a não descansar. Ah, não, se eu descansar, eu vou me sentir culpada, que é exatamente isso que você está falando aí, Bri. A gente vai crescendo e, assim, eu tenho uma filha, né? Eu tenho muito cuidado também para não colocar ela nesse ritmo que eu sei que eu tô, que é o ritmo de estudante, de mãe que trabalha. Acordo 5:30 da manhã, a aula vai acabar, vou dormir 11:30, meia-noite, para amanhã 5:30 estar acordada novamente, entendeu? Então, assim, para poder trabalhar. Então, a gente fica assim, todos os dias da semana nessa correria. Tem que trabalhar, tem que produzir, tem que ganhar dinheiro, tem que estudar, tem que terminar a faculdade. E aí a gente vai fazendo isso. Tem muita coisa, E né, aí hoje eu Maiane, tenho né? consequências. E hoje eu tenho 36 anos, eu trabalho desde muito cedo, e hoje eu já tenho consequências. Por exemplo, se eu fico estressada, já começa a me dar uma desidrose, e já virou crônica. Já começa, e a alergia vai para todo o corpo, já começa meu cabelo cair, eu já começo a ficar mais inchada. Agora mesmo eu vim aqui para o quarto para poder falar, passei uma pomada na boca, porque devido ao estresse do dia hoje no trabalho, aí o corpo já começa a botar para fora, por conta da correria. E é horrível, eu sinto esse cansaço mesmo. E isso que você está descrevendo, né? Eu fiquei aqui também lembrando da realidade da dinâmica da rotina das crianças hoje em dia, né? Por conta dessa correria e do quanto aumentou esse nosso referencial, né? A régua foi lá para cima, então a gente começa a achar que o normal é assim. 9 horas, a criança não, acorda às 8, vai tomar café às 8:30, porque às 9 ela já está na aulinha de dança. Às 10 ela vai para aula de, sei lá, de tricô. Às 11 ela vai na academia, né? E por aí, 1 hora no colégio. Aí às 5 você pensa que acabou, que sai do colégio, de 6 às 7 ela tem aula particular. E a gente não percebe depois assim, como? Por que que a gente está fabricando adultos ansiosos, né? Porque as crianças estão começando já nessa ansiedade toda, na competição, né? Nesse preenchimento todo, nessa sensação de que o vazio é algo ruim, de que o vazio é algo incapacitante, então eu tenho que preencher, 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 e assim a gente vai internalizando essa mesma ideia para tudo, né? Eu tenho que preencher, então eu tenho que comer mais, então eu tenho que ter mais, eu tenho que comprar mais, eu tenho que estudar mais. E é essa cultura, né, do acumular, do ter, que o vazio seja reconhecido como algo terrível. E isso está trazendo transtornos de ansiedade aí como água, né? Exatamente. E aí, Maiane que falou, não foi isso? Isso. Maiane, compartilho de muitas coisas que você trouxe. Também tenho uma filhinha, então é realmente algo importante. Eu não sei se você faz, né, a sua psicoterapia, enfim, mas é importante que a gente passe pelo processo para a gente aprender também a validar esses nossos limites, as nossas inseguranças e as nossas incapacidades de não dar conta mesmo. Olhar para esse vazio, né, enquanto profissionais, porque é importante olhar para o nosso para a gente aprender a validar também o do paciente. E é algo que você vê que traz um alívio para quem a gente atende, né? Como a Adriana falou o exemplo, eu também já tive, de eu falar para minha paciente assim, isso é cansaço, você precisa dormir, né? Então, assim, isso muda, às vezes, a forma que o paciente recebe. Então, a gente saber reconhecer na gente é um processo importante para a gente também validar isso quando a gente estiver ali em frente ao atendimento, né? Para a gente ir desacelerando, nós enquanto profissionais e também o outro, né? Que a gente vai fazer a escuta, enfim. Eu acho que existe uma lógica da cultura que nos atravessa, que isso é inevitável, né? Cultura neoliberal, capitalismo, tudo isso que a gente vivencia, que faz a gente
está nessa corrida, práticas de consumo, enfim, como a gente se organiza enquanto sociedade. Mas eu acho que a nossa profissão, ela serve para também pensar, furar um pouco, né, essa bolha que a gente está a todo momento se enfiando nessas autocobranças, nessa corrida, para a gente poder também respeitar o nosso processo, ter paciência. Por isso que é tão importante essa prática nossa também, né? Fora do lugar do psicólogo, a gente se nutrir também, para a gente poder ir pegando um pouco mais leve com a gente, sabe? Sendo mais carinhoso com a gente mesmo. É como se fosse um abraço também nessa correria, né? Igual agora. Você vai sair dessa aula, olha só, você passou o dia todo longe, você precisa descansar, então assim, se dá um abraço, sabe? Desligar um pouco. Eu acho que isso é muito importante, sabe, Maiane? Então, que seu processo aí, agora que tá no 10º, tá acabando, essa angústia do estudo. Daqui a pouco você vai ter outras, mas eu acho que validar isso. A gente precisa se validar nesse sentido, não em validação em relação ao outro, mas validar em relação às nossas próprias capacidades, reconhecer o trajeto, né? Poxa, cheguei até aqui, né? Sim, aí eu faço, né, terapia, sim, preciso. Eu atendo, eu faço estágio, né, no hospital, eu faço estágio na parte de hemodiálise e oncologia, e a terapia também é muito importante para a gente também olhar, né, de um outro jeito, assim, a supervisão é essencial, mas assim, para a gente cuidar da gente, né, a gente está se Sim. formando agora já tem esse olhar aí desde os primeiros períodos. A gente precisa cuidar da gente para cuidar do outro. E a minha psicóloga me disse, você também tem que se permitir a não fazer. Você não precisa Sim, fazer tudo, né? Aí eu falei, é verdade. É verdade. E assim, eu também que me coloco nessa parte de fazer tudo, né? sim. E faço. É só se permitir a não fazer alguma coisa também para conseguir aí, né? Seguir, continuar seguindo. Sim. E ter cuidado com esse discurso que a gente vê hoje, né? Falando só para a gente finalizar esse que você levantou, Maiane, dessa cultura aí que exige tanto de nós, desse ambiente. Tem uma palavra, gente, que eu particularmente não gosto muito, que se chama procrastinação, sabe? Eu acho que essa palavra tem gerado muito conflito, muita cobrança nas pessoas, porque não é porque as pessoas estão procrastinando, é porque elas estão cansadas, muitas vezes. É porque realmente elas não conseguem, porque tem limites, porque a régua não é igual para todo mundo, né? O tempo não é igual para todo mundo, a economia não é igual para todo mundo. Então, esse cuidado mesmo, né? Essa palavra, para mim, é algo que entra assim, quando vem no meu ouvido, eu já fico, sabe, toda assim. Da onde está vindo isso, né? Essa culpa que o sujeito está sentindo dessa palavra, não, eu estou procrastinando. Eu escuto muito isso no trânsito, assim. Na minha entrevista eu faço assim, o que você gostaria de melhorar em você? Enfim, me fala um pouco sobre você. Eu sou uma pessoa que eu não consigo terminar o que eu começo, eu procrastino muito. E aí quando eu pergunto o que é procrastinar, é cansaço, a pessoa não tem tempo, igual ela falou, parecido com o que você trouxe, né? Começa o horário 5 horas da manhã e vai deitar meia-noite, né? Então você não está procrastinando, você não tem tempo mesmo de executar o que você está se propondo. Em algum momento isso vai se reorganizar. Bom, então vamos para os refrescos, né, de tudo isso. Acho que o papel que a gente pode aí ajudar a aliviar essas ansiedades é a nossa clínica, essa oferta da nossa clínica, que a gente conversou tanto até agora. As questões da rede de apoio, acho que pedir ajuda tem sido tão difícil. Acho que para nós profissionais, para os nossos pacientes, para as pessoas, né, você confiar no outro, você criar a rede de apoio, você poder contar com alguém. Então, é muito importante a gente reforçar isso na nossa profissão e também em ajudar os nossos pacientes e politizar o sofrimento, gente. O que é politizar o sofrimento? É o que aconteceu aí com a NR01, né? O ambiente cria um risco psicossocial. A gente tem que participar no sentido de criar políticas públicas, fazer psicoeducação, né? Aproveitar aí a rede social, quem gosta, quem quer estar inserido, fazer psicoeducação, levar informação de conhecimento correto para as pessoas, para que elas busquem, enfim, da forma correta aí apoio ou ajuda, né? Bom, e termino aqui com a minha provocação, né? Se a ansiedade é um sintoma também social, curá-la individualmente, sem questionar o tempo presente, seria silenciar uma das poucas formas de denúncia que ainda resta para o sujeito?
Fica essa pergunta aí para nós psicólogos, né? Para esse nosso olhar. Quero agradecer a atenção, fico aí disponível para pergunta. Passo a palavra para a Adriana. Não, então, eu acho que esse tema não vai acabar nunca, né, Thaisa? Você acabou perguntando o que a gente começaria tranquilamente a falar aqui novamente, né, por mais não sei quanto tempo, porque é o assunto do momento, assim. Eu acho que a palavra ansiedade é o que traduz o nosso tempo, né? Hoje a gente, todo mundo, a criança hoje já começa falando disso. E ela não só fala, não, ela manifesta, é real. Não é uma questão de histeria e de, né, de... Ela sente, ela Ela sente. A sente, gente passa isso muitas vezes. real. É real mesmo. Eu tive a oportunidade de lidar com crianças assim, em que a criança começava a apresentar sintomas assim de até de vomitar, só de ficar Sim. um pouco mais incomodada com alguma coisa, ela já começava a vomitar, vomitar, e eu cheguei a uma época em que eu atendi uma adolescente que ela chegou para mim no atendimento porque ela estava vomitando sangue. Os períodos dela de prova na escola, ela vomitava sangue, de tanto que ela vomitava, 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 e ela já não tinha mais nada, e ela chegava ao ponto de começar a vomitar sangue. Então, assim, era um quadro grave de ansiedade, com perseguições de parâmetros, né, de resultados. E hoje eu vejo muito, eu tenho alguns pacientes também que, por acaso, né, eu tenho esse como parâmetro da medicina, e que é impressionante, assim, a guerra que eles travam entre eles, né, entre os próprios parâmetros, e não, eu tenho que tirar nota, porque quando eu estiver lá na residência, eu vou precisar desse meu coeficiente aqui alto, então eu preciso. Então, ou seja, eles começam o primeiro período já pensando no que vai acontecer lá na residência, que é 6 anos depois, né? Então, é uma questão mesmo assim de uma geração que não está vivendo o presente. Sim. Eu costumo sempre apontar no consultório que ou se vive muito o passado ou o futuro, mas o presente ficou algo inabitável, assim. Acho que as pessoas não conseguem estar no presente, né? Parece que eu imagino assim, 3 cidades. O passado e o futuro estão super populosas. E o presente está aquele marasmo, está aquele vazio, um ou outro pisa ali, mas sai logo, porque as pessoas não estão realmente sabendo lidar com o tempo, né? E a gente está vivendo o tempo inteiro o que que eu vou fazer depois, o que que eu vou fazer amanhã. Hoje eu estou pensando no amanhã, amanhã eu já vou pensar no depois de amanhã. E por isso a gente tem cada vez mais a sensação de que o ano está voando. E isso acontece, né, geral hoje. A gente realmente está aqui quase em junho. E Sim. para mim a sensação de que a gente começou o ano foi ontem. Mas é por isso, é porque a gente está vivendo fora desse presente. Sim. Não dá espaço para o presente, né? Não dá espaço. Né? E aí, pessoal, e vocês? Como é que estão aí em nível de ansiedade, né, com essa formatura, com a entrada no mercado de trabalho? Porque eu sei que isso também pega bastante, O 10º período, então. não é? Quem eu vou ser? Será que eu vou ter o retorno de tudo aquilo que eu... Juliana botou tópico sensível. Mas é Todo uma mundo boa... vendendo curso de consultório cheio. Gente, que loucura que tá, né? É, como você transformar o seu salário de 8.000 em vinte e Isso, oito mil? isso aí. Gente, é todo dia. Eu vejo bombardeio disso, né? Não, É, esse dia apareceu uma ah, menina que tinha se formado há 6 meses vendendo esse curso. Eu falei, tudo bem, eu respeito, né, os 6 meses, mas você vê que é vender curso, né? Não tem não tem o processo, tá vendo? Presente, não construiu o processo. é. Mas Não já é uma aprendeu a questão de lidar com o bagagem. algoritmo. Olha que loucura, né? É. Não é uma questão de bagagem, né? Porque, Sim. ok, não tem a ver propriamente com o tempo, mas tem a ver com a experiência. E você vender um método, vender um caminho, pressupõe-se que você percorreu esse caminho, Sim, né? sim. Que ele deu certo para você. Mas não, hoje em dia as pessoas estão muito vendendo aquilo que o outro quer ouvir. Isso.
Isso. né? E aí fica essa chuva de fórmulas. Olha, você quer emagrecer? Você quer ficar bonita? Você quer ficar. Lógico, né? Poxa, se você respondeu mais do que 3 perguntas, sim, você tem que comprar esse curso aqui. Pois é. É, Pois é. e eu vejo muito assim essa angústia, né, com essa entrada no mercado de trabalho. Quem eu vou ser? Será que tem espaço para mim? Tem espaço para todo mundo. Agora tudo depende de qual é a expectativa que você está colocando, Sim, sim. E o né? tempo Outro que dia, você vai se dar, né, para realizar as suas conquistas também. As coisas vêm com o tempo, não tem mágica, não tem forma. Tem investimento que a gente fala, né? Você tem que se investir disso. E isso custa algo. Algum pratinho vai cair, né, Adriana? A Adriana falava dos aham, pratos. Algum prato cai no caminho, né? aham. E a gente está falando, gente, olha só, a gente tem aqui momentos diferentes, né? Thaisa tem quanto tempo de formada? Quantos 12, anos? 12 anos. 12 anos de formada, olha só. 12 anos de formada, eu esse ano acho que faço 32, eu acho. Meu É, Deus. acho que são 32. É, então, mas a pessoa olha para a gente, acha que começou ontem. Nossa, mas eu quero ter aquilo, eu quero ter aquilo outro, eu quero falar como a Thaisa fala, eu quero ter a propriedade que a Thaisa. Mas, gente, olha só, são 12 anos, né? São 32 e não começamos assim aqui. A gente começou de um outro lugar. Agora há pouco a gente estava brincando, eu já falei isso para vocês aqui. Eu era caloura do curso, hoje eu sou a velha guarda. Quanta água já passou nisso, Sim. né? Quantas histórias, quantos aprendizados, quantas coisas deram erradas, quantas vontades de desistir já apareceram, né? Mas é isso, a gente tem que aprender. A primeira coisa é a identificar o que a gente está sentindo, e por isso, mais uma vez, eu vou aproveitar o gancho da Thaisa e também do que falamos aqui na semana passada, né? A professora Luana reafirmou isso, de cuidarmos dos nossos próprios, das nossas próprias feridas, né? De cuidarmos das nossas próprias emoções e de nos entendermos. Então, a terapia é fundamental para nós psicólogos. É fundamental, acho que para todo mundo, e eu não estou fazendo apologia, não. É porque realmente hoje isso virou uma necessidade. Mas é fundamental mais ainda para nós psicólogos, porque a gente precisa entender as nossas emoções e saber o que que a gente vai fazer com elas, para que aí a gente possa ter resultados melhores e mais saudáveis, né? Inclusive para nossa carreira, né? Porque hoje esse espelho da rede social é a comparação, né? A psicologia eu tô surpresa, porque foi um boom, e esse boom de comparação, de venda, de possibilidades mágicas, inclusive a frustração, imagino, de quem se forma acreditando nesses cursos tão rápidos, né? O quanto isso é doloroso. E acho que um ponto que você colocou, Adriana, e acho que é o que a gente não tem dado muito espaço, isso tudo que a gente conversou hoje é o que dá errado, né? O que dá errado também é muito importante, né? Fracassar faz parte do Uhum, processo, né? uhum. Apostar alguma coisa e não conseguir alcançar também faz parte, né? Acho que isso que vai construindo aquilo que a gente talvez vai chegar num lugar que a gente consiga se sentir mais confortável, consiga se identificar de fato. Mas primeiro a gente faz muita coisa que a gente não gosta até achar, às vezes, o Uhum. que a gente realmente gosta. O mercado de trabalho Sim. proporciona isso também, da gente experimentar, a gente se permitir experimentar, né? Não ficar fechado numa caixinha. E hoje tudo quer nichar, gente, né? Qual é o seu nicho, né? Mas assim, experimentar, se dar essa oportunidade, eu acho que é muito importante. Semana passada eu estava fazendo um trabalho com uma colega, ela é coordenadora de curso em, ai meu Deus, Juazeiro do Norte. É muito bacana porque esse trabalho que eu faço me permite, né, entrar em contato com outras culturas, com outras. E a gente estava conversando exatamente sobre isso. Inclusive, ela até me convidou, eu vou lá na Semana da Psicologia deles, em agosto, eu vou lá dar uma palestra lá no curso deles. Qualquer dia desse eu trago ela aqui também. Mas a gente estava conversando exatamente sobre isso, porque ela estava falando assim, que é, ela sempre comenta, mesmo quando uma aula foi horrível, ou quando alguma coisa foi muito ruim, ela fala, eu aprendi muito. E olha como eu gostei, como eu aprendi. Aí a pessoa olhou para ela e falou assim, como assim? Foi uma porcaria. Ela falou assim, pois é, eu aprendi o que que é ruim.
Eu aprendi o que não fazer, eu Sim. aprendi o que dá errado. Então, a gente não tem que buscar só o perfeito, né? Buscar só o resultado positivo, porque errar pode não ser gostoso, mas ele é tão importante quanto o acertar. E aprender a lidar com o erro também é tão ou mais importante do que aprender a lidar com o acerto, Sim. né? Porque o acerto é fácil. Agora, administrar tudo aquilo que vem junto dos erros é que é o complicado da parada, né? Então, é Perfeito. isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa, gente? Não? Bom, então, Thaisa, foi um prazer enorme. Eu adorei te ouvir. Você continua brilhante. Thaisa era uma aluna maravilhosa, daquelas que sentava assim lá na primeira cadeira, participava de tudo, né? Tudo quanto era projeto, tudo quanto era evento, ela estava lá, Projeto de sempre, né? pesquisa. Projeto de pesquisa. Olha, e aí é isso. Aí a gente vai atrás, traz de volta assim, porque a gente sabe que dá certo, né? A gente sabe que colheu e plantou, a gente plantou e está colhendo. Então, as portas estão abertas para você, Thaisa, né, tendo mais interesses aí em trabalhar conosco, fazer projetos. A gente quer muitas parcerias com os nossos ex-alunos, porque vocês trazem para a gente o caminho de dizer assim, olha, isso está bom, isso não está, por aqui deu certo, por aqui não deu, e isso abre portas, né, para os novos que vão entrar aí, tanto entrar no curso como entrar no mercado de trabalho. Então, olha, o pessoal está dizendo aqui que foi maravilhoso, que você é maravilhosa, que foi um prazer conhecer. A Thaisa colocou que foi um prazer conhecer vocês. E é isso. Então, espero que a gente se veja de novo aí no próximo semestre, lá para outubro, mais ou menos, com a outra turma. Quero agradecer o convite, Adriana, falar que foi um prazer estar aqui. Como eu disse no início, quando a gente estava só nós duas, é sempre um prazer estar aqui. Acho que me desperta lembranças maravilhosas. Tenho muito amor pela nossa profissão, por isso que a gente construiu na universidade. Eu carrego, né, em todo lugar. Você vê que eu lembro de pontos, né, de leituras. Enfim, acho que foi um momento muito importante para a minha vida enquanto sujeito, enquanto pessoa. Fui atravessada por você e por outros mestres, então eu tenho muito carinho mesmo pela Universidade de Vassouras, pela cidade, enfim, por tudo. E que foi um prazer falar com o Décimo, né? Queria trocar mais, eu amo estar presente junto com os alunos. Se alguém quiser depois me procurar no meu Instagram, Thaisa Limonge, quiser conversar comigo, tirar dúvida sobre caminhos, alguma especialidade que eu atuo, eu estou aqui super disponível para vocês, para responder. Sobre área de atuação, sobre possibilidade. Fico aqui também à disposição de vocês. E já está super aceito qualquer convite. Você que manda. Você me chamou, eu venho. Já está. A casa vai ser sempre sua. E é Muito tão obrigada. gratificante, você não sabe como é que eu vou dormir feliz hoje. Gente, ela fala que ela lembra de dinâmicas e de coisas que eu fiz no primeiro período dela, na aula do primeiro período de... se ela formou a 12, isso deve ter o quê? Uns 18 anos atrás, né? Por aí. Isso, Então, isso é aí. bacana, né? É muito bom a gente saber que participou aí de uma história, né, de alguém. Então é isso, gente. Thaisa, te espero semestre que vem. Tá Combinado. bom? Gente, foi um prazer. Boa formação, boa trajetória. Um abraço, sucesso. Um beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.